Olá, meus queridos, eu sou Paulo Portinho, como vocês estão? Vocês já ouviram falar da experiência conhecida como Universo 25, o Apocalipse dos Ratos? Essa foi uma experiência realizada há mais de 50 anos, né? A experiência tentava medir os efeitos da superpopulação em uma comunidade de ratos. E deu errado, bicho, muito errado, né? Errado num nível que ninguém conseguia imaginar. Não só a população não atingiu os níveis esperados, como declinou e chegou, amigo, a zero. Rosca. Portinho, por que você achou interessante trazer esse assunto? Cara, porque o experimento falhou ao tentar demonstrar os efeitos da superpopulação, porque não chegou à superpopulação, mas acertou em mostrar o efeito de outra característica que também atinge a nossa sociedade pós-moderna. Portinho, esse negócio de pós-modernismo não é teoria da conspiração? Presta atenção, pessoal, muita atenção. Quando a gente fala de sociedade pós-moderna, a gente só está se referindo a uma sociedade que veio após o modernismo, tá? O modernismo é um movimento iniciado no século XIX, ali por volta do século XIX, e se configura como a valorização da objetividade, da ciência, dos valores eternos e tal. A verdade existe, ela está aí para a gente descobrir qual é, ok? O pós-modernismo rejeita isso, né? É o relativismo, é a presunção de que não há uma realidade objetiva, entre outros pontos. Bom, antes de explicar para vocês onde o pesquisador errou na análise, eu vou fazer um resuminho da experiência. Primeiro, gente, o objetivo da pesquisa era medir os efeitos da superpopulação em uma comunidade de ratos. Para conseguir isso, cara, não basta tu jogar um monte de rato num ambiente pequeno. A população precisa crescer devagar, né? Precisa crescer naquele lugar para que você possa medir as mudanças sociais, né? A partir do aumento gradual da população. Não basta jogar um monte de rato lá. Por isso, o pesquisador criou um ambiente paradisíaco para os ratos. Saca as características. Ração de comida e água ilimitada. Os indivíduos foram selecionados a dedo entre os mais fortes e saudáveis. Foram 8 ratos, 4 casais de início. O ambiente era limpo toda hora, constantemente. Ao menor sinal de doença que poderia se espalhar no ambiente, o indivíduo de risco era sacado, e retirado do convívio. O ambiente tinha 256 ninhos que abrigariam confortavelmente 15 ratos em cada um. Ou seja, em torno de 3.840 ratos poderiam viver no universo 25 sem nenhum problema espacial. Agora que a gente já viu o paraíso pensado para os ratos, vamos dar uma olhadinha nos resultados, gente. A hipótese do cara era a seguinte: quando a população chegasse a 5, 6 mil indivíduos, haveria problema com o espaço, tá? Se crescesse ainda mais, haveria problema com água e comida. Tá? Os efeitos de uma superpopulação, né? Esperados, imaginados, né? E isso traria, na cabeça dele, um caos gradual. Nos primeiros 300 dias as coisas foram bem, né? A população de ratos foi de 8, que eram os iniciais, para 620. Já a partir do dia 315 do experimento, a coisa deu uma desandada, né? E alguns resultados bem inesperados começaram a aparecer. Bom, de início, a população de ratos dobrava a cada 50, 55 dias. Depois de um ano, passou a dobrar a cada 145 dias. Os machos, como não tinham desafios territoriais ou de busca por comida, eles começaram a se atacar uns aos outros, né? Sem nenhuma razão aparente. Além disso, eles passaram a não proteger as crias e até atacá-las, o que levou a um rompimento na relação parental e uma redução drástica na procriação. Já as fêmeas também se tornaram bastante agressivas e passaram a atacar a própria prole, né? O que reduziu ainda mais, reduziu a zero a procriação. Alguns grupos de ratos machos passaram a acasalar de forma violenta com qualquer outro rato que aparecia, tá? Macho ou fêmea. Cara, bicho, tu consegue imaginar isso, bicho? Um ratinho estuprador? Nada de Ratatouille, né? Então, outros grupos passaram a matar e a comer outros ratos. Bicho, rato canibal, rato estuprador, é como eu falei na chamada, é o apocalipse, né? Os ratos passaram a se agrupar em números elevados, olha que bizarro isso, de 40 e 50 em ninhos que eram apropriados só para 15, né? Enquanto tinha um monte de ninho vazio e limpo, né? Centímetros de distância, e ninguém ia. Mas o que mais chamou a atenção do pesquisador foram os ratos que decidiram se afastar completamente dessa sociedade, né? Alguns ratos saíram para se afastar e começaram a viver nas áreas mais altas do universo 25. O pesquisador chamou esses ratos de os bonitos, né? The Beautiful Ones. Os ratos bonitos não faziam nada, só comiam, dormiam e cuidavam da aparência. Cuidar da aparência do rato significa se limpar com frequência, ficar alisando o pelo e tal. Eles eram chamados de bonitos porque, como eles não se envolviam em nenhuma briga e o pau estava comendo lá embaixo, eles tinham a pele e o pelo intactos, né? Já o resto da população tinha marca de sangue em tudo que é canto, tinha cicatriz, tinha rabo mastigado e tal. Os bonitos, isso é bem interessante,
Em um primeiro momento, o pesquisador achou que eles poderiam ser os mais focados, né? Por ser mais inteligentes, estão fugindo daquela zorra lá embaixo. Mas depois que foram testados, eles não conseguiam responder ao estímulo evolutivo mais básico, né? Então o pesquisador concluiu que o contrário, o afastamento deles não foi por inteligência superior, mas por completa estupidez. Bom, então a partir do dia 600, gente, a população atingiu 2.200 indivíduos, menos do que o previsto, bem menos. E a partir daí começou a declinar até que o último ratinho morreu alguns meses depois, né? Apocalipse total, zerou a população, não sobrou nada. Mas se o universo 25 não atingiu a superpopulação, o que essa pesquisa mediu? O pesquisador, na minha opinião, gente, atirou no que viu e acertou no que não viu, né? Ele não conseguiu medir os efeitos da superpopulação, mas ele conseguiu medir os efeitos da plena abundância, da completa ausência de escassez, né? Eu discuti essa questão da abundância no capítulo A Ilusão da Riqueza do meu livro de filosofia, lançado em 2019, que eu vou botar a capinha para vocês olharem aí, né? O nome do livro é Tudo é Impossível, portanto Deus existe. Os países ricos do Ocidente, principalmente, têm criado situações de abundância para parte da sua população, não para toda. E o efeito da falta de escassez, né, do excesso sobre a organização das sociedades no longo prazo é completamente desconhecido. A gente não tem isso documentado em uma população gigante. A gente conhece o efeito potencialmente nocivo da abundância ou da ausência de escassez em grupinhos pequenos, né? Como corte de monarquia absolutista, bilionário, ditador, né? E alguns outros indivíduos riquíssimos, né, que têm recursos ilimitados e sem risco relevante aos seus desejos, né, caras que podem tudo, um Calígula e tal. Ou a história mais conhecida talvez seja da Maria Antonieta, rainha da França, né? Diz a lenda que no ano da Revolução Francesa, antes da queda do regime, ela disse que se o povo não tem pão, por que eles não comem brioche, né? Quer dizer, a mulher encara aquela mesa que ela tem, que tem brioche, tem bolo, tem pão, tem tudo, como se fosse o que o pobre encara. Então, não faltou pão, pega um briochinho e come, né? A gente não sabe se isso é verídico, mas ilustra bem o risco de quem vive em total abundância perder o contato com a realidade. Conforme eu discuto no livro, a escassez foi e é o problema mais relevante de todas as sociedades, de todos os indivíduos, não só dos humanos, tá? Em outras palavras, a busca pela proteção à vida, à propriedade, luta por energia, por abrigo. Importante, gente, quando eu falo de energia, eu estou falando de comida, tá? Estou falando de painel solar e tal. A galera já tá rica e tá achando que é painel solar. É comida. A hipótese que eu levantei no livro, gente, é que grande parte dessa confusão da sociedade ocidental pós-moderna deriva dessa abundância, principalmente por uma elite completamente desconectada dessas necessidades mais primárias que todo mundo enfrenta. Essa galerinha que trabalha no Google, o cara trabalha sem horário, com academia, salário milionário, sem pressão, né? Situação infinitamente melhor que 99,9% dos trabalhadores no mundo, e o cara fica caçando motivo, amigo, para ficar deprimido, né? Eu estou desprestigiado, eu estou entediado, eu estou explorado, né? Só eles entendem isso. A pessoa que está fora de um ambiente desse lutando pelo dia a dia não entende. Por que morreram todos os ratinhos se havia tanta abundância? A minha interpretação, né, pessoal, tá? Minha interpretação do apocalipse dos ratos é que foi causado porque ele forçou uma estrutura social forjada sem o risco da escassez. Presta atenção, gente. Estrutura social que nunca viu o risco da escassez, tudo de mão beijada, bom, isso nunca aconteceu e ninguém sabe como isso funcionaria na prática, tá? Você não tem uma sociedade só de Marias Antonietas. Mas presta muita atenção no que eu vou falar, gente. O significado de uma conquista depende da sua vizinhança de riscos. O que tem 100% de chance de acontecer não vai ter influência na expectativa de ninguém. Não vai ser base para avaliação de sucesso ou fracasso, de alegria ou de tristeza. Se o resultado de qualquer campeonato fosse conhecido antecipadamente, com 100% de segurança, quem é que ia estar interessado em torcer? A felicidade, pessoal, depende, né? E ela está associada ao risco que você toma por aquilo que você deseja. As pessoas costumam associar, por exemplo, ter filhos, né, como a maior alegria que a pessoa pode ter. Mas todo mundo que tem filho, todo mundo sabe que isso vem também associado ao risco da maior tristeza que você pode ter na vida, que é perder um filho. As suas sensações, as nossas sensações de fracasso, riqueza, felicidade e tristeza, estão associadas aos riscos que você corre e ao valor que você dá às coisas. E a nossa sociedade humana complexa, né, bem mais complexa que a dos ratos, a gente consegue desenvolver significados em muitas outras formas de consumo. Algumas que são relevantes, né, como subsistência e abrigo, uma casinha um pouquinho melhor, come um pouquinho melhor e tal. E outras de relevância artificial, né? O iPhone, vou trocar meu iPhone 14 pelo meu iPhone 15 e tal. Comprar um carro elétrico, isso. Então a gente consegue fazer coisas mais sofisticadas.
Portinho, a humanidade corre esse risco de falta de propósito? A humanidade evidentemente logrou êxito com o capitalismo industrial e financeiro em reduzir significativamente as necessidades básicas das populações, principalmente nos países ricos. Mas mesmo com esse sucesso, muita gente ainda precisa se relacionar com coisas como filosóficas, né, como a regra moral, a regra de ouro, a ética, o dever, o respeito, a tradição, a religião e tal. Enfim, muita gente precisa se relacionar com alguma coisa perene, alguma coisa real. Coisa que mesmo para quem é muito rico continua sendo desafiadora. Para quem acredita em Deus, por exemplo, a salvação é construída diariamente, com esforço incessante. Não é algo garantido para quem tem poder de compra. O que tem de rico americano sentando na mesa e agradecendo por um prato de comida que ele pode comprar 1 bilhão de vezes é muito. Tem muita gente assim. E mesmo para o iluminista ateu, para aquele que passou a viver principalmente da fé na razão, há as demandas filosóficas, as regras de ouro, os imperativos categóricos, os princípios lógicos, ontológicos, a matemática, o desenvolvimento tecnológico, quer dizer, coisas que mantêm esse cara interessado em conhecer mais, né, para viver uma vida cada vez mais consciente e vencedora. Ambos os grupos têm objetivos que são maiores do que eles próprios, né? Mas para quem não reconhece nenhum princípio fundamental, nem transcendental, nem natural, que não se identifica com o desafio da vida religiosa ou tradicional, ou com o desafio iluminista e às vezes positivista do conhecimento crescente, né, e do autoconhecimento, uma vida de abundância plena pode acabar, cara, ficando vazia. Uma vida de abundância plena pode acabar, cara, ficando vazia. O que pode levar essa pessoa ao risco de buscar preenchimento desse vazio com problemas artificiais, que são criados exclusivamente por esse vácuo, por essa falta de significação e de propósito. Por que é difícil ter propósito na sociedade pós-moderna? A gente tem experiência para resolver problemas de ordem natural, associados à escassez básica, óbvio, a gente faz isso desde que está aqui no mundo. Não só nós, todas as espécies bem-sucedidas conseguiram fazer isso. Não é um caminho misterioso, é trabalho, é diplomacia, né, conforme eu demonstrei no meu livro. A gente também sabe enfrentar os desafios da ciência e da tecnologia. Todos esses desafios têm um reality check muito claro, né? O que é um reality check? O reality check é aquilo que faz a gente saber se está certo ou está no caminho certo. A gente vai saber que foi vitorioso se a gente crescer, prosperar, passar adiante a nossa experiência, seja através de filhos bem criados ou mesmo do nosso legado na Terra, né? Como professor, escritor, marido, homem, mulher, etc. Assim como a gente consegue saber se foi vitorioso na ciência, óbvio, né? Quando a teoria é aplicada, dá certo. Quando a gente coloca um satélite no ar e conecta 8 bilhões de pessoas, quando o foguete dá ré e tal. Então, o reality check para as coisas que a gente está acostumado a valorizar nos últimos 400 anos é muito claro. Mas a gente não sabe qual seria o reality check, na medida de sucesso, né? Em uma sociedade que precisa ressignificar todos os seus valores, né? Sociedade revolucionária, todas as suas verdades, o tempo inteiro. No caso dos ratos, talvez eles não tenham conseguido criar outro sistema de significados para ter algum propósito na vida. Já a nossa sociedade, obviamente, é mais complexa. Talvez o homem consiga se reinventar e descobrir significados e propósitos de fato relevantes, fora dessa natureza básica do ser e tal, que nos movimentou desde sempre. Mas nesse momento, o que a gente vê aqui na sociedade ocidental rica não é exatamente isso, é um declínio populacional, uma crescente onda de rejeição dos modelos comportamentais que nossos ancestrais entendiam ser de sucesso. A gente está rejeitando a ciência e a gente clássica, né? E a gente está rejeitando o modelo tradicional. A gente tem uma epidemia evidente, todo mundo está vendo, de antidepressivo, suicídio, desalento, droga, consumismo, pornografia. Pornografia tá bombando, álcool, jogos e tal, bets, né? E não está claro ainda o que a gente vai passar a valorizar nessa sociedade de abundância, como ordem perene e transcendente. Nem sei se a gente vai fazer isso, né? É tudo muito fluido, nada cola, nada pega. E eu pergunto a você, o que você acha? Como é que a gente vai recriar nosso significado aqui na Terra? Bom, gente, eu agradeço demais a presença de vocês e espero sinceramente que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.